faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impulsivo no demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, está no ar o 10º episódio do nosso podcast Corneta 7, apresentado por mim, Rafael, o Corneta. Hoje, para a gente falar do desastre que foi o jogo contra o Goiás, está aqui comigo o Thiago e o Marcos. O Marcos já está frequentando aqui, já é de casa já. Vamos começar a falar do jogo de ontem. Vou começar com o Thiago, que esteve lá no Serra Dourada, fez essa viagenzinha, né, de Brasília para Goiânia. E aí, Thiago, como é que foi a experiência? Começar pela experiência, né, de setor visitante, com o clima da torcida, e depois fala pra gente um pouco do que foi o jogo, na sua visão, que estava lá dentro do estádio. E aí, Rafael, mais uma vez agradecendo aí pela oportunidade de estar aqui no podcast. Foi uma experiência sensacional, assim, como experiência. Desde da saída aqui na estrada de Brasília para Goiânia, a gente já podia perceber muitos botafoguenses no caminho. Tem um lugar bem tradicional, que é uma lanchonete dessas de estrada, que é o Gerivá, que é parada obrigatória no caminho aqui de Brasília para Goiânia, ou naquela direção. E descemos lá, já tinha pelo menos uns 20, 25 botafoguenses lanchando ao mesmo tempo. Isso era 10 horas da manhã. Foi muita gente para lá. E chegando em Goiânia, o clima era completamente de festa, assim. Era um clima bem saudosista, muita gente com saudade de ver o Botafogo, assim como eu. A gente sente falta, né? A gente vive de ver o Botafogo uma vez por ano, às vezes nem isso. E é bacana demais. Um estádio daqueles raiz, concreto, embora a torcida visitante tenha ficado nas cadeiras, porque é um setor um pouquinho mais distante do campo, mas o clima foi sensacional. A gente fez se ouvir, pelo que eu vi do feedback ali pelas transmissões. A torcida ela acabou dando uma desanimada assim, durante o jogo, a gente foi percebendo isso, mas isso foi muito um reflexo da atuação do time. Assim. Parecia que não funcionava, coisas que estavam funcionando até então pararam de funcionar, né? Mas experiência sensacional. Sobre o jogo, foi aquela coisa, né? O Barroca entra com os 4 meio-campistas, porque a gente tem um problema no lado esquerdo do campo, porque o Pimpão não estava rendendo, o Luiz Fernando está abaixo, o Léo Valência não está tendo oportunidades e o Ferrarez não está sendo nem relacionado para as partidas. Então o Barroca percebeu isso, até pelo momento que veio o Alex Santana de gols em 2 partidas consecutivas, voltou com o JP, com o João Paulo e manteve o Alex Santana. O Alex Santana começou o jogo ali pelo lado esquerdo, né, no lugar do Pimpão, enquanto o Eric ora ficava na direita, ora ficava mais centralizado, para o Cícero abrir um pouco mais. Enfim, foi um primeiro tempo que foi ok, foi abaixo, a gente teve ainda, mas ainda assim, mesmo abaixo, o time tentou algumas jogadas horizontais, algumas jogadas verticais, na verdade. Então, e quando tentou, conseguiu chegar pelas pontas, conseguiu chegar no Eric umas 2 ou 3 vezes, que ele errou o passe para dentro, e teve aquela única jogada do jogo inteiro, que foi aquele lance do Bochecha, que, meu Deus do céu, se aquela bola entra, era outra história, ia ser um golaço também, né? Agora, já na segunda etapa, quando a expectativa era de melhora, piorou. A escalação do Barroca deu errado, as escolhas deles deram errado, mas acontece de dar errado, né? Todo mundo está suscetível a isso. O próprio Gustavo, que tinha Bochecha, que tinha começado bem a partida, feito um bom primeiro tempo, caiu muito na segunda etapa, errando coisas que ele não costuma errar. O João Paulo fez uma péssima partida lá do estádio, o clima era de total impaciência e chateação, porque o João Paulo é um jogador querido e a gente percebe a dificuldade dele de voltar ao nível de futebol, o nível técnico de futebol. Não me parece ser um problema de confiança, não me parece ser um problema físico mais do João Paulo em relação à lesão. Acho que essa já não é mais a desculpa. Mas acho que é um problema se está se tornando técnico. Ele errou passes ou teve escolhas erradas, enfim. Mais uma vez o Cícero muito apagado do jogo e o Alex Santana, que embora tenha tentado algumas vezes, alguns chutes de fora da área, como ele sempre faz, por diversos momentos a impressão que a gente tinha lá da arquibancada era que ele segurava mais a bola do que precisava. O Jonathan muitas vezes estava aberto na esquerda, livre, não recebia, outras vezes o Eric na direita não recebia. Enfim, foi uma festa na arquibancada, os torcedores vieram
de Brasília, de Minas, de Palmas, do próprio Goiás, mas não foram recompensados, porque o futebol mostrado pelo Botafogo foi o pior até aqui no Brasileiro, na minha opinião. Marcos, eu li mais cedo no seu Twitter, você falando para botar o Jean de capitão, né, 10 e faixa, óbvio, então tão irônico. Explica pra gente aí o que você entendeu do jogo de ontem e essa insatisfação rápida da torcida, né? Acho que o torcedor botafoguense não está acostumado com esse estilo de jogo, né? São anos e anos jogando de uma forma e agora vem o Barroca tentando, né, implementar um sistema e a torcida na primeira derrota, no primeiro jogo que o resultado não são os 3 pontos, já reclama. Explica pra gente aí um pouco. No meu post eu digo, né, fora Barroca, fora Bochecha, fora a posse de bola, Jean, 10 faixa, estátua, enfim, é um pouco do que eu tenho visto desde ontem. Óbvio, ninguém pediu o Jean com 10 estátua, mas é aquela coisa da ironia que a gente dá uma exagerada justamente para carregar um pouco mais, né? Mas, assim, a minha impressão é que muita gente tá achando que o resultado de ontem ele se deu por conta da ideia de jogo que o Botafogo resolveu adotar, né? O Botafogo perdeu o jogo ontem porque resolveu, desde o início do Brasileiro, ter a posse de bola, jogar com ela no pé, não ficar dando chutão, rifando a bola para dar ela para o adversário, porque não sabe o que fazer. E aí por isso que o Botafogo perdeu o jogo ontem. E não foi isso. Eu acho que o Botafogo perdeu, sim, por escolhas equivocadas do Eduardo Barroca. Não acho que foi a melhor formação. O Botafogo ele perdeu mobilidade, perdeu a verticalidade, como o Thiago salientou. Tinha muita dificuldade para fazer essa entrada, porque tinha jogadores ali, por exemplo, o Alex Santana, ele não é daquela função que ele começou. E se na função dele, como o Thiago pontua, eu já pontuei também algumas vezes, ele já não tem assim, um grande destaque, o que acontece é que ele passa uma grande parte do jogo sumido e aí ele faz um gol. Claro, com méritos, porque ele consegue entrar bem para aparecer para o chute fora da área, ou entrar bem para cabecear, como foi aquela jogada que, inclusive, o Eduardo Barroca falou, né, da jogada do gol contra o Fluminense, que foi treinado. Mas o que eu reparei no jogo é que, assim, sim, o Botafogo teve bola e pouco agrediu o Goiás, enquanto o Goiás ele foi mais dinâmico, foi para frente. Mas, assim, muita gente achando que a culpa é da ideia de jogo. E não, o time jogou mal. Às vezes, você com uma ideia de jogo, você vai ter uma atuação ruim. E outra, a diferença de organização do time do Zé Ricardo para esse início do time do Barroca é tão grande, e isso, né, a gente pegando aí as vitórias, foi tão grande a diferença, que a gente acaba caindo na tentação de cobrar coisas que ainda vão demorar a acontecer. O Barroca e o time do Botafogo vão ter dificuldades em alguns jogos, vão ter problemas, vão cometer erros que não são fáceis de corrigir da noite para o dia. E sim, o trabalho é recente, são 5 partidas. Por mais que a evolução tenha sido grande, tenha sido notável. Então, assim, não vou dizer assim, é normal perder. A gente nunca pode ter essa mentalidade. Agora, é um jogo que o Botafogo errou, foi mal. O Bochecha. O Bochecha, se você pegar aí até o mapa de calor, foi o jogador que mais correu no jogo. E aí o pessoal vai falar que o Bochecha não corre. Esse é um argumento que eu nem rebato mais. Eu já parei. Não é dinâmico. Na jogada lá do gol contra o Fluminense, ele apareceu em todas as partes do campo praticamente. Mas, assim, tentou coisas que não deram certo. Errou uma saída de jogo que acabou cedendo no escanteio. Foi pegar lá, levantar a bola, e a bola também foi para escanteio. No segundo tempo ele foi muito mal. Então, assim, o time, eu acho que a escalação não foi boa, isso afetou o time coletivamente, e aí isso vai afetando individualmente. Com o João Paulo, Alex Santana, o Cícero há muito tempo já não está jogando bola, fez alguns bons minutos ali contra o Bahia, fez uma boa partida, vamos dizer assim, contra o Bahia, mas no geral não vem jogando bola. Diego Souza não está conseguindo fazer ali a sua função, pelo menos no jogo de ontem não conseguiu, e também não está entregando gols.
ele é um atacante que está sendo solidário, está voltando e tal, mas ele foi contratado para fazer gol, ele tem que fazer gol. O Eric errando alguns passes. Teve uma jogada no primeiro tempo, desculpa até tá me alongando, mas teve uma jogada no primeiro tempo que o Eric ele sai puxando o contra-ataque, ele erra, não consegue dar o passe, o jogador vem limpo, o jogador do Goiás vem limpo na bola, e o Eric ele cai, que assim, parecia que tinha sido não sei, tinha sofrido um atentado, alguma coisa assim. Eu falei, olha, o Eric deve ter quebrado a perna. E não foi nada disso. É uma coisa que é até recorrente, que quase todo jogo acontece. O Eric ele erra um passe, perde a bola, cai no chão, pede falta, se contorce. Então, assim, perdeu a bola, meu amigo, vamos correr atrás, vamos marcar. Não dá para o time que quer jogar com posse de bola, que quer jogar com protagonismo, perder a bola e caiu no chão, me machuquei quando não teve nada. Ficar parado com a mão na cadeira, como foi lá com um pimpão no primeiro jogo. Então, assim, tem certas atitudes, certos vícios do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, que não cabem nessa filosofia, nessa metodologia de jogo, e que a parada para a Copa América, eu acho que vai ajudar bastante para corrigir, inclusive esses aspectos aí, esses vícios do jogador brasileiro que podem, como é que eu posso dizer, danificar esse estilo de jogo do Botafogo. Como você disse, né, Marcos? É um trabalho muito recente. São apenas 5 jogos que o Barroca tem à frente do Botafogo. E assim, a gente cobrar qualquer tipo de resultado, óbvio, os resultados vieram. São 3 vitórias em 5 jogos, 2 derrotas. Para mim é um saldo extremamente positivo e a gente já colocar como se fosse um lixo de trabalho, como muitos torcedores fazem, me soa como um verdadeiro absurdo e de alguém que não entende muito de futebol, sobre o que está acontecendo dentro do Botafogo em relação à maneira de jogo. E aí, já fazendo esse gancho, vamos falar um pouco do Bochecha, que ontem realmente esteve abaixo das suas últimas apresentações, mas é muito importante a gente frisar que é um garoto, né? Ele não é o Toni Kroos, ele não é o Iniesta, ele não é o Xavi. A maior parte das bolas ele recebe, praticamente todas as jogadas do Botafogo são construídas através dele. Com certeza ele deve ser o jogador que mais toca na bola desse time do Botafogo, então ele vai errar, como errou contra o Fluminense, que o Luciano quase fez o gol. Porém, a gente necessita desse jogador. O Bochecha é importantíssimo nesse esquema do Barroca. Ele é muito inteligente. Eu faço uma meia-culpa, porque eu não gostava muito do Bochecha, mas, assim, não tem como você não elogiar o jogador e não... Errou, beleza, vamos treinar para que ele não erre de novo. Vou repetir, ele não é o Toni Kroos. Ele um dia, se ele de repente treinar bastante, pode ficar no nível do Toni Kroos, mas ele não é o Toni Kroos hoje, ele não é o Iniesta. Então acho que a galera tem que ter um pouco mais de discernimento, enxergar mais o jogo numa visão mais global do que pegar alguns lances de erro. Ontem não foi só ele, o time inteiro jogou mal. Enfim, a torcida precisa... Muita gente fala que se ele fosse louro ou tivesse um nome espanhol, o pessoal estava aplaudindo ele até agora, né? Passando pano. Como vocês enxergam o Bochecha nesses 5 jogos e a relação da torcida, uma boa parte da torcida, né? Também não vou generalizar, mas uma boa parte da torcida em relação ao jogador, a criticar tanto o jogador? Rafael, são alguns pontos, cara, que a gente tem que observar. Ontem, o Bochecha iniciou o jogo, os 10, 15 primeiros minutos, jogando muito. Ele saiu de, pelo menos de cabeça que eu possa me lembrar, de 3 ou 4 situações de pressão que você fala, ele vai perder a bola para, de repente, limpar o jogador com habilidade, com controle de bola que ele tem muito, assim como ele fez no início do jogado contra o Fluminense, por exemplo, e abrir a jogada. É verdade que ele quer muito de produção no segundo tempo, mas ele não caiu de produção sozinho. Me incomoda muito como a torcida do Botafogo absolutamente não tem paciência com o Bochecha, sendo que os números dele, isso é provado com uma pesquisa simples. Eu até fiz uma postagem dessa lá no Botafogueando. Ele é um jogador que tem em 5 jogos 260 passes certos, só 15 erros, tem 13 desarmes, 10 lançamentos certos, 10 rebatidas e perdeu a bola 9 vezes em 5 jogos. Só que ele é um jogador que absolutamente toda jogada passa nos pés, começa nos pés dele. Então, assim, óbvio que ele vai errar. É um problema que ele erre na faixa de campo que ele erra, porque tá próximo do gol. Mas, para ser justo, nenhum erro dele originou o gol adversário, né? Ontem, se a gente for parar para analisar friamente, apesar do Carly ter ganhado todas as disputas aéreas até aquele momento,
o gol sai numa falha de posicionamento e de marcação do João Carli, assim como aconteceu contra o São Paulo, de um cruzamento vindo do mesmo lado. Mas é argentino. Enfim, eu gosto muito do Bochecha, um jogador que tem muito a evoluir. A técnica dele, o controle de bola dele, para a idade principalmente, e para a responsabilidade que ele tem nesse novo Botafogo, é de se respeitar, sim. E eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais racionais na hora de criticá-lo. Não que ele seja imune a críticas, não é isso que a gente está falando, não é isso que a gente está pregando. É tentar realmente observar o estilo de jogo e a proposta. Ele não precisa ser rápido para fazer a função dele, ele não precisa. A função dele é distribuir. Se tem que ter um pouco mais de dinamicidade, são os meias que estão um pouco ali na frente, que estão ali à frente dele, porque ele sim tem mais a função e a obrigação de chegada no ataque. O Bochecha não, ele tá realmente vendo o jogo de frente e armando as jogadas. Eu costumo dizer, quando vocês falaram aí, se fosse argentino, teve uma vez que até postei, né? Olha, tem um jovem interessantíssimo chamado Manzana del Rostro, maçã do rosto em espanhol, né? Fiz uma tradução livre e botei lá, olha os números dele e tal, não sei o que. Teve gente que percebeu ali a sacada, né? Se o Bochecha fosse um uruguaio, né, talvez realmente a paciência fosse maior. Mas a minha questão aí, por exemplo, o Thiago ele foi perfeito quando ele falou assim, quer dizer que ele não erra? Quer dizer que não pode criticar? Pode. Inclusive, eu ontem critiquei o Bochecha em umas 3 ou 4 oportunidades durante o jogo. Agora, os números do Bochecha falam por si só. Quando a percepção ela não funciona, você vai lá e pega os números, vai ver os números do jogador. Não, realmente, ó os desarmes. Antes o Bochecha não desarmava. Aí agora é um dos jogadores que mais desarma no time. Aí hoje eu vi gente falando assim, o Bochecha dá muito passe errado. Sim, 15 passes errados em 5 partidas. Quer dizer que nas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, ele tem uma média de 5 passes errados por jogo, tá? E aí você pega 260 e tantos passes aí, que o Thiago falou. Se você for fazer uma média, né, eu acho que a diferença é bem maior. Marcos, pode falar. Só uma observação, desses 15, 7 foram na partida de ontem, que foi realmente a pior partida dele. Mas então isso mostra que a média é menor ainda por jogo. É menor ainda, sim. Então assim, eu acho que beira a irracionalidade. Eu acho que assim, escolheram não gostar do Bochecha e não gostam. Aí você vai discutir quais são os fatores. Aí vai discutir se é porque ele é da base, que é uma besteira, você não gostar só porque é da base. Vai discutir se porque ele não é, se é questão de enfim, aí a gente vai entrar em questões que eu acho que eu acho até que eu posso ser leviano de tocar, porque eu posso estar generalizando, enfim, não vou querer entrar em algumas outras questões aqui. Mas o desempenho do Bochecha, como o Thiago falou, ele é um jogador que inicia o jogo. Mas às vezes ele pega e volta. Ele vai dar o passe para frente para quem? Se está todo mundo marcado, se os jogadores não se movimentam para abrir um espaço, tal. Assim, é melhor você pegar a bola e voltar para o goleiro do que você dar o passe no pé do adversário para ele iniciar o contra-ataque e a gente tomar um gol, tá? Eu acho que assim, o Botafogo, o Bochecha, enfim, não pode ter vergonha de vez em quando parar e realmente jogar para trás. O que você não pode passar a partida inteira jogando a bola para trás. Isso, óbvio, quer dizer que quando o Bochecha, todos os passos que o Bochecha dá para trás, é culpa dos outros que não se movimentam? Não, às vezes falta coragem para dar o passe. Mas na maioria das vezes não é assim. Então assim, ele começa o jogo, ele vem de trás, ele olha para onde ele pode distribuir e tem que ter calma. E quando falam também, né, da velocidade, realmente não precisa ser rápido. Mas quando ele sai de 3 ou 4 jogadores, ele corre, dificilmente eu vejo alguém pegar. Contra o Fluminense foi assim. Ontem contra o Goiás, como o Thiago bem observou, foi assim também. Então, essa capacidade de sair de um número de jogadores desproporcional ali, né, que às vezes ele tem que sair de 3, 4, com velocidade até, é algo muito interessante no Bochecha. Tem boa técnica. Assim, é aquilo, acho que a gente está tão acostumado com futebol ruim, com jogador ruim, que quando tem um jogador bom, aí, não, isso daí não serve não, isso daí não presta. E aí parece que o Botafogo, em virtude desta derrota de ontem, tem que ser um time que odeia a bola, um time que
não pode ter a bola no pé, é um time que não pode ter um jogador com essa característica de ter mais calma para sair para o jogo, porque nos outros anos deu certo ficar dando o lançamento para o lado, para o Pimpão cruzar para o Bruno Silva fazer o gol. Então, assim, a gente tem que ter muita calma, tem que ser muito racional, ver que existe um método de jogo sendo implantado e o Bochecha, ele é essencial. E outra, não gosta do Bochecha, meu irmão, torce para ele jogar bem, para vir uma proposta sensacional da Europa e recusável que o Botafogo vende. E aí a gente põe o Anderson nessa função, puxa outro da base para fazer essa função, enfim, paga as dívidas, é isso. Enquanto o Bochecha estiver fazendo o seu papel bem, como está fazendo, apesar da partida de ontem, a gente vai ter que aguentar, não tem jeito. Bom, falando também da partida do Fernando, o Thiago tem uns dados aí interessantes, fazendo a comparação dele com o Marcinho. O que podemos falar sobre o nosso menino Fernando na direita, Thiago? Pois é, Rafael, é porque a gente chegou agora à quinta rodada, mas é um momento que os nossos dois laterais direitos, Marcinho e Fernando, têm exatamente a mesma quantidade de minutos ou jogos em campo. Isso porque os dois têm 2 jogos e meio, se a gente pode dizer assim, porque contra o Fortaleza o Marcinho jogou basicamente o segundo tempo inteiro e já havia jogado os 2 primeiros jogos, enquanto o Fernando jogou o primeiro tempo contra o Fortaleza e os outros 2. São alguns números interessantes que mostram bem a diferença entre os dois, mas também mostra ainda a deficiência, porque analisando aqui pelo Footstats, que eu até fiz uma postagem também lá no Botafoguiano, o Marcinho ele tem 94% no aproveitamento de passes, foram 121 nesses 2 jogos e meio, 7 passes errados, enquanto o Fernando deu 116 passes e errou 11. Quer dizer, passes certos e errou 11. E, por outro lado, na parte defensiva, o Fernando ele tem 6 desarmes contra apenas 2 do Marcinho. Também tem algumas faltas sofridas, né, faltas cometidas. O Fernando sofreu 3 faltas e cometeu outras 6, enquanto o Marcinho não recebeu falta, mas cometeu 2. Um dado que me chamou muita atenção negativamente foi que nenhum dos dois acertou um único cruzamento. Sendo lateral, isso é talvez uma das funções, se não a função mais importante, né? Acertar e ter a capacidade de acertar cruzamento. Isso me preocupa porque eu já vejo muitas críticas em cima do Fernando, falando que ele não joga nada, que ele é fraco, que não ataca, mas me preocupa porque pode ser mais um garoto que a falta de planejamento vai obrigar o Botafogo a queimar. É um garoto que muito jovem, voltou agora de empréstimo do Lille, já foi colocado na fogueira com jogos difíceis, que está em cima dele, principalmente porque o lado direito é um lado com menos cobertura, porque o Eric tem essa deficiência que todos nós sabemos, e meu medo é mais um garoto promissor ser queimado pela falta de planejamento do Botafogo, que não conseguiu ir ao mercado nessa posição. Por outro lado, talvez também não tenha mais tanto clima pro Marcinho retornar à posição, continuar na posição agora, realmente a fase era péssima. Mas enfim, eu achei interessante a gente trazer isso para levantar esse debate. Até que ponto e qual é o risco da gente queimar o Fernando por essa deficiência do lado direito defensivo do Botafogo, principalmente? O que você acha, Marcos? Eu acho que o Fernando, defensivamente, para o que ele vem tendo de suportar, porque os times que jogam contra o Botafogo têm concentrado o poder de fogo ali, no Fernando. Sabem que é um rapaz inexperiente, que a experiência dele mais próxima do profissional foi lá no Lille, acho que por 3 meses, e mesmo assim ele não jogou no time principal, né? Acho que pegou um banco ou outro no time principal. Então focam ali. Mas eu acho que defensivamente ele até está segurando bem a onda. Apesar dos times chegarem por ali. Ontem o Michael, tadinho, do Fernando. O Michael foi para um lado, foi para o outro, botou o Fernando para dançar, mas o Fernando chegou a fazer até alguns desarmes. Mas eu acho que tudo passa muito, essa exposição do Fernando passa muito pela, eu não diria nem mais deficiência, mas essa insistência também do Eric em não recompor.
vão me bater, porque eu elogiei o Bochecha e tô dando a segunda cornetada que eu tô dando no Eric. Mas o Eric, ele não recompõe, deixa exposto ali o Fernando, e uma hora ele não vai aguentar. Uma hora ele vai tomar um drible desconcertante e o gol vai sair ali nele, ele vai errar alguma coisa por falta de cobertura. É muita coisa em cima dele. E olha só, eu acho muito complicado, muito improvável que o Botafogo vá atrás de outro lateral direito, pelo menos até a Copa América. Assim, não tem informação e tal, mas me parece assim um palpite, porque o Botafogo ele quer um centroavante. Tendo que ir atrás de um centroavante que não tem no elenco. O Diego Souza ele foi contratado para isso, mas ele não é um centroavante de fato. E o lateral que você tem dois, que mal ou bem você tem dois, eu acho que a diretoria vai escolher ir atrás de um centroavante, até porque os recursos não são muitos. E acho que mais uma vez ontem ficou provado que o Fernando ele precisa de uma proteção ali. O Jonathan ele se vira melhor e tal, ainda assim oscila por ser jovem, mas ele se vira melhor do que o Fernando defensivamente, porque recebe menos ataque também, né? Mas ofensivamente, como você disse, nós não temos ninguém ali, né? Para chegar e fazer o que o Jonathan fez contra o Fluminense, por exemplo, dar aquele cruzamento na cabeça do centroavante ou do volante que entre ali. É preocupante a situação do Botafogo, mais uma vez, por falta de planejamento. Poderia ter corrido atrás de um lateral mais experiente no início da temporada, e aí o pessoal fica, põe o Marcelo Benevenuto. Defensivamente talvez melhore, mas ofensivamente também não vai ter nada. E aí a gente vai ficar ali com uma zona onde vão continuar explorando, porque sabem que ofensivamente o Botafogo não vai descer tão... não vai descer tanto por ali, né? Vai ter o Eric, de repente, jogando ali naquele lado, mas o lateral vai continuar não descendo tanto, como o Marcelo, eu acho que não vai fazer essa descida, e o Fernando não faz ainda. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Como o Thiago disse, são 2 jogos e meio, muito pouco tempo, eu acredito, para a gente também falar que não serve, ou também falar que ele resolveu os nossos problemas. Mas, enfim, vamos esperar. Com certeza, o Botafogo não vai contratar nenhum lateral. Como o Marcos falou, a diretoria está buscando um centroavante, a gente vai ter que aturar o Marcinho e dar mais espaço para o Fernando também. Vamos ver os próximos capítulos. Pensando ainda em Brasileirão, domingo, creio que o jogo seja domingo, contra o Palmeiras. O Botafogo joga em Brasília, sábado. É sábado, vai mandar o jogo no Mané Garrincha, com presença também do nosso Thiago, que vai estar lá gritando pela gente. Sem Eric, jogador emprestado do Palmeiras, sem Joel Carli, provavelmente sem Gatito. Qual a análise que vocês fazem rápida desse possível confronto desastroso que a gente vai ter contra o Palmeiras? Cara, é o tipo de jogo que às vezes é até melhor, né? Porque é melhor não ter expectativa em relação ao Botafogo, porque geralmente quando você tem expectativa, elas são frustradas. Vai ser muito complicado. O Diego Cavalieri não acho que comprometa tanto. Óbvio que a gente perde porque o Gatito é titular absoluto, passa uma segurança absurda, mas o Diego Cavalieri dá para segurar a onda por ali. O Marcelo Benevenuto, a gente vai ter uma perda, principalmente na jogada aérea disputada ali no meio do campo, nessa primeira bola que o Carli realmente vem ganhando tudo por ali, naquele setor, na intermediária defensiva. Mas, por outro lado, pensando no forte contra-ataque da equipe do Palmeiras, que joga sem a bola, joga dessa maneira, pode até ser eficiente. O Alex Santana é um desfalque importante, claro, mas eu não acho que seja um desfalque um fim do mundo, até porque eu não imagino e eu não vejo o Barroca repetindo a mesma escalação contra o Goiás se tivesse com todos disponíveis, porque foi uma escalação muito próxima do que foi tentado contra o São Paulo e agora contra o Goiás, e o resultado foi basicamente o mesmo, né? A posse de bola sem efetividade nenhuma. Mas eu acho que a estratégia deve ser muito próxima. Acho que o Barroca deve tentar ter a bola. É muito perigoso porque é o jogo que agrada ao Palmeiras, sem a bola mesmo, na velocidade, explorando contra-ataque. Mas vai ser um espetáculo bacana. A movimentação em Brasília está grande, a movimentação de torcedores
alvinegros está grande, e também dos torcedores palmeirenses daqui, porque a fase do time é tão boa que é impossível eles não comparecerem. Vai ser um jogo bacana, expectativa, e eu sempre vou ter expectativa da vitória e sempre vou esperar um bom resultado do Botafogo. Estaremos lá, quem sabe eu faço uma live aí para ver se vocês assistem o jogo de alguma forma. E aí, Marcos, qual a expectativa de domingo, de sábado? Eu acho que o Barroca tem que ser malandro. Eu acho que assim, os times modernos, os times, por exemplo, europeus, eles se destacam muito, né, os grandes técnicos eles se destacam muito por saberem fazer o time jogar de formas diferentes. O Palmeiras, ele gosta do estilo de jogo do Botafogo. Né? É bom pro Palmeiras. O Santos ficou lá com a bola, tal, 61%, né, também. E o Palmeiras foi lá e meteu 4. Então, acho que o Barroca ele tem de ser muito cuidadoso. Acho que é uma partida a se observar, colocar o vídeo lá, Santos e Palmeiras, e saber jogar de forma diferente. O Bahia contra o Corinthians, por exemplo, sabia que o Carille vinha com essa proposta lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de não ter a bola. Né? E quem é o técnico do Bahia é o Roger Machado, um técnico que notoriamente tem essa predileção pela posse de bola do time dele. E o Bahia pegou e falou assim, ô Corinthians, eu também não quero a bola não, se vira aí. E o Bahia foi lá e ganhou apertado, mas ganhou o jogo. Eu acho que o Botafogo ele tem de saber jogar de forma diferente. Sem o Eric, ele perde a velocidade, um pouco da velocidade e do poder de infiltração ali na frente. Então, ele tem que ser muito cuidadoso nessa escolha que ele vai fazer. Tem de trabalhar isso direitinho. Ele tem um jogo agora no meio da semana contra o Sol de América. Então, talvez ele tenha alguns jogadores cansados. E eu vou dizer algo aqui que talvez... Eu sei que o Botafogo é mandante do jogo, mas eu não acho que o empate seria um mau resultado, não, pelo contexto, tá? Acho que não seria um mau resultado, apesar do Botafogo ser mandante e ter uma torcida numerosa em Brasília, que eu tenho certeza que vai fazer uma festa bacana pro Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo ele vai ter de saber jogar de forma diferente do que vem jogando, porque o Palmeiras gosta desse estilo aí, e o Botafogo pode acabar saindo de lá com uma goleada contra si, né, nas contas. Então, a malandragem eu acho que é a palavra do jogo. Uma informação? Bom. Acabou de sair, faz 3 minutos que saiu no Fogão Net a possibilidade de um acordo entre a Globo e o Palmeiras, que parece que faltam detalhes que podem ser sacramentados ainda nessa semana. Então ainda há esperança para o torcedor alvinegro de ter o televisionamento da partida entre o Glorioso e o Alviverde, tá? Quarta-feira, Sul-Americana, Botafogo, Sol de América. E aí, depois dessa derrota, o time viaja para o Paraguai, meio de cabeça inchada, né? Como vocês imaginam essa partida? É um momento de virar a chave, competição mata-mata. Sol de América é um time fraquíssimo, vem de derrota agora no fim de semana também, perdeu por 1-0. É um time de virar a chave e mostrar o poder de reação. A gente não tem tempo para lamentar. É a aplicação perfeita do meme, né? Sem tempo, irmão. Ir lá no Paraguai, e a obrigação vencer até pelas circunstâncias, porque seja por elenco, seja por camisa, e seja porque a Sul-Americana é a principal competição do Botafogo no ano. É isso aí pra cima. Eu tô com uma expectativa boa, eu penso que seja um jogo tranquilo pro Botafogo vencer e convencer, mais uma vez. Eu acho que é vencer. O Botafogo tem que chegar lá pensando em vencer. Não tem sentido você... Ano passado o Botafogo ele errou muito no planejamento, foi jogar lá contra o Bahia na Sul-Americana, com um quarto goleiro, com jogadores lá reserva, um time bem estranho e tal, e eu acho que acabou pagando por isso. Eu acho que o Botafogo ele tem que entrar com força total, sim, como o Thiago falou, a principal competição do Botafogo no ano, porque assim, não faz muito sentido o Botafogo jogar uma competição fora, né, quando no Brasileiro, de repente, a expectativa dele, vamos dizer assim, é classificar para uma Sul-Americana. O Botafogo pode chegar a uma classificação de Libertadores? Pode, mas hoje em dia é o mais provável, com o que vem apresentando o time, enfim, e ao longo do campeonato, é o Botafogo conseguir uma vaga na Sul-Americana. Então você não poupa um time para jogar uma competição que você basicamente já está garantido no ano que vem. Enfim, vamos jogar esse campeonato para ganhar, vamos para o bicampeonato sul-americano,
entra dinheiro na conta, tem Recopa ano que vem, tem vaga na Libertadores e tem aquela Copa lá do banco lá, japonês, Suruga, tem que falar com cuidado esse nome. Mas tem que falar com cuidado. Mas é isso, acho que assim, é um time fraco. Pessoal, não, estava em sétimo no Campeonato Paraguaio, de 12. Não sei nem mais se está em sétimo. Mas é um time que a gente pegando aí, vamos botar Botafogo e Sol de América. O Sol de América é um time microscópico, com todo o respeito, comparando Botafogo e Sol de América. Então o Botafogo tem que chegar e sem pena. Chegar para ganhar. Porque os paraguaios são encardidos, é difícil jogar lá. Problema, irmão. Vamos jogar, vamos ganhar para garantir e a gente fazer um jogo mais tranquilo aqui no Newton Santos, no jogo da volta, para a gente também pensar no Campeonato Brasileiro. Bom, eu quero agradecer o Thiago, nosso tempo já acabou, o Thiago, o Marcos, agradecer a presença dos dois. Querem deixar alguma mensagem final para a gente encerrar o nosso podcast hoje? A gente está junto mais uma vez, sábado a gente está lá de novo acompanhando o Botafogo. Vamos lá, a gente tem que... É chato a gente ficar pedindo paciência, mas é natural, é um erro. São erros que acontecem nesse tipo de trabalho que são normais. São erros que, por exemplo, o Fluminense cometeu no Carioca, que nós estamos cometendo no Campeonato Brasileiro, por consequência do planejamento. Mas vamos lá, boas expectativas para o futuro. Continuam. É isso aí, queria agradecer mais uma vez o convite. Muito bom falar de futebol com vocês, falar sobre o Botafogo. E isso aí, vamos jogar com coragem, com malandragem contra o Palmeiras. E tamo juntos. Vamos, dá-lhe Botafogo, tamo junto. Fogo neles. Bom, quero agradecer. Fogo neles. Quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. De novo, agradecer ao Marcos e Thiago. E semana que vem tem mais, falando tudo sobre o jogo de quarta, tudo sobre o jogo de sábado. E é isso. Saudações alvinegras para todo mundo. Um abraço.